Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos com muita alegria mais uma vez podendo chegar em teu lar e queremos nesta manhã maravilhosa desejar a todos os nossos queridos ouvintes um bom dia, debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo bem contigo? Que bom poder estar falando mais uma vez ao teu coração, trazendo uma palavra de vida, trazendo uma palavra de esperança. E eu quero, antes de ler o texto, te fazer uma pergunta. Você tem pontos fortes? Você tem pontos fracos em tua vida? É sobre isso que eu quero compartilhar, sobre pontos fortes e pontos fracos que muitas das vezes acompanham a nossa vida. O texto que eu quero compartilhar se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos de número 1 até o versículo de número 10, que nos diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Espírito Santo de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus! Que palavra forte do apóstolo Paulo! Que palavra, às vezes, até mesmo compreendida como palavra dura. E para muitos também até complicado, porque Paulo diz que ele sente o prazer nas lutas e nas dificuldades. Não que Paulo seja alguém que tenha prazer no sofrimento e na dor, mas ele entende que cada desafio, cada luta que ele enfrenta é uma oportunidade para que ele possa perceber a manifestação do poder de Deus na vida dele. Ele respondeu diante das lutas e das dificuldades, diante do momento em que ele se depara com o Senhor e ele apresenta seus desafios, ele recebe uma palavra ao seu coração: a minha graça te basta. O Senhor dizendo para ele: a minha graça te basta. Então, faço uma pergunta novamente para você. Você tem pontos fortes? Você tem pontos fracos? Se você pudesse, eliminaria esses pontos fracos da tua vida? E se Deus quisesse utilizar estes pontos fracos, tá certo, para poder cumprir um plano dele na vida de outras pessoas através de você? Você já parou para pensar isso? Porque muitas das vezes nós nos abatemos diante das nossas deficiências, mas até mesmo as nossas deficiências podem ser uma oportunidade para que o poder de Deus de fato seja manifestado. Paulo escreveu à igreja dizendo: olha, o Senhor me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco, porque quando perco toda a minha força, então tenho toda a força de Cristo na minha vida. Que coisa maravilhosa, amados! Eu não quero que você sinta uma pessoa fracote, uma pessoa sem capacidade alguma, mas entender diante dos desafios impostos pela vida,
que a sua fraqueza, o momento em que você investiu todo o tempo, toda a sua força, toda a sua capacidade e não conseguiu, você vai também aprender a depender e a buscar a força e a capacitação que vem de Deus. O morador de uma aldeia carregava diariamente 2 vasos de água de uma fonte. Colocava no ponto de uma vara, no outro ponto da vara, a qual ele colocando sobre os seus ombros, lhe dava um equilíbrio, né? Equilibrava aquela vara de um lado ao outro nos ombros. Um dos vasos rachou. Um dos vasos estava quase se quebrando, mas rachou. E invariavelmente chegava ele ao seu destino com menos da metade do conteúdo. Olha bem, este morador da aldeia colocava uma vara nos ombros e essa vara carregava então, equilibrava 2 vasos e um deles estava quebrado, fraturado, né? Estava ali certamente rachado, né? Um dia, alguém chegou para aquele homem e disse o seguinte, deu a ele uma sugestão: substitua o vaso rachado por um novo que vai lhe render mais. Ao que o homem respondeu: eu sempre coloco o vaso rachado ao meu lado direito. Como a água vai vazando aos poucos, ela rega o caminho daquele lado. E com isso surgiu um jardim muito florido ao longo do caminho. Disse ele: usei o defeito para tornar o mundo mais bonito. Que experiência maravilhosa, não é? No mundo de hoje, amados irmãos e irmãs, certamente deve haver espaço para pontos fortes e pontos fracos, para força, fraqueza, para saúde, para doença, para pessoas normais. Eu e você somos seres humanos normais, que carregamos na nossa vida algumas limitações, fragilidades, né? Frustrações, decepções, e muitas das vezes, por não saber conviver com isso e tratar isso, muitas pessoas perdem a alegria, perdem a motivação, perdem a esperança, sucumbem, não conseguem superar. Então, nesta manhã, meu amado e minha amada, saiba de que nós temos algo tremendo à nossa disposição, que pode nos fazer superar todas as deficiências que a vida nos impõe. Paulo, homem de Deus, servo de Deus, conhecedor de todas as coisas, ele tinha algo na sua vida que certamente o incomodava, que em algum momento, quem sabe, o importunava de maneira tão tremenda que ele sentia-se totalmente acuado, desprovido da graça, sentia-se desanimado. Mas ele aprendeu ao longo da vida e com a sua experiência com o Senhor, ele aprendeu a entender de que há algo que modifica totalmente a nossa história, que pode mudar a nossa história. E como isso é possível? Quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, quando nós colocamos nossas deficiências nas mãos de Deus, e através dele, por meio dele, o seu poder vai nos aperfeiçoar, vai nos fortalecer, vai nos colocar para cima. Então, diante do Senhor, diante da presença dele, eu convido você a fazer uma oração em que você possa colocar, diante do Senhor, suas forças, mas também suas fraquezas, que você possa pedir ao Senhor que tanto estas ou aquelas possam ser usadas pelo Senhor, que tantas suas deficiências como também suas virtudes sejam colocadas nas mãos de Deus, para que Ele possa tornar isso bem para o próximo, como também para você e para a sua casa. Então, em nome de Jesus, guarde esta palavra, tá certo? A graça do Senhor, ela nos basta. A presença de Deus nos basta. E a palavra do Senhor é muito clara. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse:
de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, Paulo não está dizendo que ele se alega com a fraqueza, mas ele sabe que nesta hora a sua total dependência do Senhor reverterá a situação. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você tenha um dia repleto da graça e da bondade maravilhosa do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Meu Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, meu Pai, pela tua doce e maravilhosa presença. Obrigado porque a tua palavra é tão clara, porque ela nos ensina que o Senhor trabalha conosco em cada um de nós, em toda e qualquer situação. Aquilo que pode parecer diante dos nossos olhos uma derrota, um fracasso, o Senhor pode transformar em uma grande bênção e uma grande vitória, meu Pai. Inunde cada coração nesta manhã com a tua graça, com a tua paz, e conceda que todos tenham um dia tremendamente abençoado. Eu oro assim, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Tenha um dia feliz e abençoado, repleto da graça do Senhor nosso Deus. Amém.